Olá, meus queridos alunos do EJA 3, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, vocês, seus familiares, né? E a gente vai continuar aqui no nosso modo remoto, né? Se organizando para a gente voltar no modo presencial, tá certo? Com todos os cuidados, né? Na vacina, tá certo? Para a gente poder ter um retorno seguro, tá certo? Então, hoje a gente vai continuar falando sobre a população brasileira, tá certo? Eu sou o professor Regis Barbosa, professor de Geografia, e vou continuar com vocês falando sobre a população brasileira. E hoje, especificamente, eu vou falar de um assunto super interessante, que são as pirâmides etárias. Sempre lembrando para você, você tem essa videoaula que você assiste, pode resolver as questões, tem um texto lhe auxiliando, você pode ler o texto e responder. Ah, não quero assistir o vídeo, quero só ler o material escrito. Pode, da mesma maneira. Ah, eu assisti o vídeo, quero só responder as perguntas. Não tem problema. O importante é você fazer a atividade e interagir sempre com a gente no período da noite. Lembra, nós somos o EJA é sempre à noite. Então, à noite, todos os professores estão à disposição de vocês. Às vezes, durante o dia, né, a gente está fazendo outras coisas porque a gente tem outros empregos e não consegue dar o suporte necessário. Mas à noite é 100%, tá ok? Então vamos lá ao que interessa para a gente falar um pouquinho sobre a aula de hoje, que vai falar sobre pirâmides, tá certo? Bom, o que é essa pirâmide, né? Na verdade, a gente vai dar o nome de quê? De pirâmide etária, tá certo? A pirâmide etária também é chamada de quê? Pirâmide de idade, tá certo? Mas normalmente, cerca de 90% das vezes, nós vamos chamar de pirâmide etária. Mas eu coloquei aí pirâmide de idade, que vai que aparece. Você diz, não, o Regis falou de etária. Não falou de pirâmide de idade, mas é a mesma coisa. Etária significa idade. Então, pirâmide etária é a pirâmide de idades, tá certo? Então, você já está tendo uma ideia. Vai ser um gráficozinho que vai trabalhar, né, com a idade das pessoas. Mas vamos ler aqui, ó. Leia aí bem direitinho como é que tem, ó. É um gráfico que apresenta a distribuição da população de um lugar, de uma cidade, de um estado, de um país, segundo o sexo e segundo o quê? A faixa etária. De um lado vai ficar os homens, de outro lado vai ficar as mulheres, e vai estar uma escalazinha mostrando o quê? A idade. Então, o objetivo de uma pirâmide etária é exatamente esse. Se tiver uma questão perguntando o que é uma pirâmide etária, basta você dizer isso, que é um gráfico que apresenta a distribuição da população por sexo e faixa de idade. Como você está vendo aí, ó, vai ter sempre esse formato, ou mais fino, ou mais largo, ou mais alto, ou mais curto, mas sempre nesse formato de pirâmide perfeita, algumas vezes uma pirâmide incompleta. Mas vamos lá, então você já entendeu. O objetivo da pirâmide é mostrar a população, né, distribuindo ela entre sexo e entre idade, tá certo? Vamos lá. Bom, eu coloquei aqui para a gente conversar inicialmente duas pirâmides. A pirâmide da Etiópia, né, e a pirâmide da Itália. Então, você já consegue ver uma diferença clara, nem olhando para a pirâmide, né? Etiópia é um país pobre, né, e a Itália é o quê? Um país rico. A gente poderia também usar outra denominação. A Etiópia é um país subdesenvolvido e a Itália é um país desenvolvido, tá certo? Então vamos lá. Observe as pirâmides, né, da Etiópia e da Itália, depois a gente vai comparar. Primeiro eu quero mostrar para vocês que toda pirâmide ela é dividida em três partes. O topo, né, que é essa parte de cima, que vai mostrar a população idosa acima de 60 anos. Teve mais de 60 anos, você está aqui no topo da pirâmide, são chamados idosos. No meio da pirâmide, que é o corpo, são aquelas pessoas de 15 a 59 anos, são os adultos, não é isso? E os jovens, né, vai essa parte de baixo de 0 a 14 anos.
tá certo? Então, sempre a pirâmide ela vai ter esta distribuição. A base, né, que são os jovens, o corpo, que são os adultos, e o topo, o idoso. Então, a gente já pode observar algumas coisas, né? Ó, que a pirâmide aqui da Etiópia, ela começa bem larga e vai o quê? Diminuindo. Então, nasce muita gente, mas vai o quê? Se vai diminuindo é porque as pessoas vão o quê? Morrendo. E eu tenho pouquíssima gente lá nos idosos. Então, isso é típico de um país pobre. Uma alta taxa de natalidade, nasce muita gente, mas em compensação o quê? Ó, morre muita gente, tá certo? Então, toda a vida, quando a base for bem larga, é porque nasce muita gente. E ela vai diminuindo, significa o quê? Que as pessoas estão morrendo, tá certo? Se a gente já olhar aqui a Itália, né? Você vê que a base dela não é tão grande assim. Significa que não está nascendo muita gente. Mas a gente olha no meio da pirâmide e nota que ela está bem o quê? Crescida, ou seja, eu tenho um maior número de adultos. E no final da pirâmide você vê bastante gente, né? Isso significa o quê? Isso significa que as pessoas vivem mais na Itália, tem uma alta expectativa de vida. Só lembrando, do lado direito sempre vai ser representado o quê? As mulheres. Do lado esquerdo, os homens, tá certo? A base me diz se nasce muita gente no país. Então, na Etiópia nasce muita gente. Já na Itália, não tem uma base tão grande, já não nasce muita gente. Mas vejam aqui, nos adultos, eu tenho poucos adultos. Na Itália, eu tenho muitos adultos. Os idosos lá em cima, eu tenho pouquíssimos idosos na Etiópia. E aqui na Itália, eu tenho o quê? Bastante idosos. Então, a pirâmide etária, ela tem essa função, né, de mostrar para a gente as características, né, de população, né, em um determinado país, tá certo? Bom, repetindo aqui, só para você ficar bem, né, maceteado na pirâmide, né? Ó, a base dela é os jovens, o meio da pirâmide, o corpo, é os adultos, e lá em cima o quê? Os idosos. Se eu tenho uma base larga, é porque nasce muita gente. Se essa pirâmide ela vai diminuindo, é porque as pessoas estão o quê? Morrendo. Então tem uma alta mortalidade, tá certo? Bom, um formato de uma pirâmide, ela permite a gente verificar, né, o perfil da população. Ó, olhando a base da pirâmide da Etiópia, uma base larga, significa que a natalidade é alta. Natalidade é o quê? É nascimento, tá certo? E a população é caracterizada por um grande número de crianças e jovens. Mas a gente vê, ó, que vai diminuindo, porque ele tem o quê? Uma alta natalidade, tá certo? Essa é uma pirâmide típica de um país subdesenvolvido. Uma base larga, nasce muita gente, mas no decorrer da vida vai morrer o quê? Muitas pessoas. Tranquilo? Bom. Outro tipo de pirâmide, no caso da Itália, a base é mais estreita do que o corpo, ou seja, nasce pouca gente. O corpo é de quem? Dos adultos, né? Indica o que? Uma baixa natalidade, nasce pouca gente, e a maior parte da população, né, está no meio da pirâmide, no corpo, tá certo? E você olha lá para cima, existe relativamente um grande número de quê? De idosos, tá certo? É típico que de um país rico eu ter muitos adultos e muitos idosos. Bom, aqui, né, a gente observa a pirâmide do Brasil no ano de 2017, há pouco tempo, né? Ó, a gente percebe o quê? Que a maior parte dos brasileiros estão aonde? No meio da pirâmide, no corpo. Então, a maior parte da população brasileira é considerada o quê? Adulta. E a gente vê aqui, ó, que a nossa base ela está o quê? Encurtando, ou seja, está nascendo poucas pessoas, certo? Desculpe. Bom, em relação, né, à proporção de homens e mulheres,
nascem relativamente iguais, tá certo? Até um pouquinho mais insignificante, vamos dizer igual, tá certo? Só que vai chegar uma certa época, a partir dos 20 e poucos anos, né, que essa proporção de mulher ela vai aumentar. De modo geral, né, a população feminina é maior do que a masculina, mas ela vai igual, até 24 anos mais ou menos. Depois disso, né, a população feminina dispara e a população masculina ela tende a morrer antes das mulheres. Quais são os fatores principais? Né? Não o único, mas os principais. O uso excessivo de álcool, né? Traz mal à saúde, questão de atropelamento, barroada, esse tipo de coisa. O fumo, não é que mulher não beba, não é que mulher não fuma, mas o homem em grande quantidade. Doenças relacionadas à má alimentação, à falta de atividade física e, fora em si, a violência. E com isso vai causar o quê? A superioridade da população feminina em relação à população masculina, certo? Bom, esse foi o bate-papo que a gente fez, né, em relação às pirâmides etárias. O que é que você vai fazer agora, meu querido? Se necessário for, repete o vídeo, assiste novamente. Se não, você corre lá para os exercícios. Teve dúvida, tem aquele texto de apoio para você, que você responde, tá certo? E qualquer coisa, você entra em contato com a gente, sempre no período da noite, que a gente está à disposição para vocês. Fiquem bem e até a próxima aula.